Família Crescer, a paz do Senhor. Continuemos a nossa leitura bíblica, 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor teu Deus te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, um Aquemonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando uma lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura, embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com a lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram
Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elis de Pelom, Ira, filho de Iquis de Tecoa, Abiezé de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoí, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Assem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifaz, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelom, Esrom do Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Narai de Beerote, o escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Sabade, filho de Ilai, Adina, filho de Cisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroé, Gediael, filho de Sinrim, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. Capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Zicraque, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras, pertencia à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiesel, chefe deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú e Anatote, e Ismaía de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Eluzai, Jeromote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe, os coreitas Elcana e Cias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança, tinham uma bravura de união, e eram ágeis como gazela nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Euzabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército, o menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul.
Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi para Ziclague: Adna, Jozabade, Jediael, Micael, Jozabade, Eliú, Eziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 homens armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para a guerra com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uva passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jeraim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jeraim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus,
ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegar à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía.